capítulo de hoje, né, é a continuação do capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos. A lição é o item 19. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. São 3 questões aqui, né? 3 perguntas. Essas lições de São Luís. Então, Kardec fez essa primeira pergunta ali, né? Kardec faz a São Luís. Ninguém no mundo, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Então, essa foi a primeira pergunta, né? Aí São Luís responde que não nos é permitido divulgar, né, o mal de outro. No sentido, por que divulgar? Qual o interesse, né? A gente divulgar o mal de outro, né? Não nos é permitido. Seria tipo uma calúnia. Alguém vem, nos conta alguma coisa de alguém, e ele já está errando, né? Às vezes a gente faz isso. Não é maldade. É um comentário ingênuo, né? Eu lendo essa lição hoje, eu percebi isso. Ela também serviu para mim, ela então a gente acha que não é nenhuma maldade fazer isso, mas é. Divulgar o mal do outro é uma espécie de maldade. É uma maledicência. Porque dizer que é permitido ver o mal do outro, né? Não é permitido a gente ver o mal do outro. Como que a gente não vê o defeito do outro? Porque a gente vê, por que a gente vê que é muito latente o defeito do outro? Porque a gente tem dentro de nós também. Começa por aí. O defeito que eu vejo no outro é o que eu tenho em mim. Por isso que ele fica gritando que eu vejo no outro. Se eu vejo o defeito do outro, eu tenho que analisar. A primeira coisa que eu tenho que pensar, bom, se eu estou vendo, se meus olhos têm a capacidade de enxergar o mal do outro, é porque eu tenho em mim. Então, a lição, né, os que são misericordiosos, bem-aventurados que são misericordiosos, foi palavras de Jesus, né, ele está colocando aí que os nossos olhos têm que ser caridosos. Eu vejo, sim, o defeito do outro. Mas por que eu tenho que divulgar esse defeito do outro? O que eu ganho com isso? Se o defeito do outro só está fazendo mal a ele mesmo. Agora, se eu gosto dessa pessoa, se eu tenho intimidade bastante com essa pessoa, se eu quero ajudar, aí sim, eu posso, né, até falar com essa pessoa, chamar ela num lugar, num canto, conversar com ela, explicar, olha, eu acho que assim está bem, tá? Mas até isso aí a gente tem que analisar, passar por vários crivos, se eu devo ou não falar com aquela pessoa, se eu gosto dela. Nas relações familiares, nas relações de intimidade nossa, com aqueles mais próximos, a gente tem condição de fazer isso. A gente faz isso porque a gente quer o bem, se a gente faz parte até da educação dos filhos, né, se a gente percebe que aquela pessoa não está em um caminho bom, que aquilo não vai ser bom para a pessoa, então a gente chama de fala, são as relações familiares, as relações de amizades mais íntimas, né, a gente tem condição de falar, né, com aquela pessoa. Mas se não é, o que eu posso fazer? Não está me prejudicando, está prejudicando a ele. Eu posso orar, né? Eu posso mentalizar que aquela pessoa seja auxiliada. Eu vou ajudar de outra forma, mas divulgar, aí eu vou lá, olha, você viu? O fulano fez isso. Uma coisa que a gente viu, que ele fez de errado, às vezes a gente chamar ele lá e conversar com ele, a gente vai falando, o que o fulano fez? O que ele fez? Isso. Chega lá mais na frente, fala do outro. E o outro vai falando, vai dizendo,
compreensível notar as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção. Sim. Então, essa parte, né, repreensível, eu falei, divulgar o mal do outro, tudo depende da intenção da gente, no sentido de auxiliar, foi o que eu falei. Eu assisti uma palestra, uma pessoa fala, tem uma crônica, nessas de internet, né, eles colocam textos, né, e um texto sobre Sócrates. Então fala que uma pessoa, se é verdade, eu não sei, né, se é Sócrates disse isso ou não importa, mas a lição que é passada que é interessante. Segundo um amigo do Sócrates, é uma pessoa conhecida, famosa, né? É conhecido pelos seus bons morais, de nunca cometer nenhum erro. E uma pessoa, um amigo dele íntimo, chega para ele e diz assim: olha, como você é meu amigo, eu preciso te falar uma coisa. Aí Sócrates fala assim: espera aí, antes de você falar, eu vou te perguntar algo. Já passou pelos três livros, as três mil noções, né? Aí ele fala assim: mas que noções? A primeira noção isso que você vai me falar passa pelo amor, vai acrescentar algo a respeito do amor, alguma coisa que vai trazer algum proveito? Aí ele fala: não, ao contrário. Mas então, na segunda, passa pela verdade? Mas que verdade? Você analisou se o que você vai me falar é verdadeiro? Você conseguiu, pesquisou de uma forma correta se isso é alguma verdade imprescindível? Se não for isso que ele disse? Aí ele fala assim: não, eu ouvi de alguém. Então, mas já não passa pela verdade. E a terceira? Que proveito vai ter o que você ouviu, o que você vai me falar? Tem algum proveito? Traz algum proveito? Isso que você vai me falar? É algo que vai acrescentar moralmente para mim? Aí ele pensa e fala: não é. Fala: então guarda para você. Porque se você não tem certeza se é verdadeiro, se isso não passa pelo amor, pela lei de amor, se isso não vai trazer nenhum proveito, por que você vai falar? Então eu acho assim que a Simara acabou de ler isso. Se eu vou falar para alguém, de repente eu ouço uma fofoca, falaram mal da sua livro, fico indignado, eu vou lá contar para ela. Mas aí eu tenho que analisar: isso é verdadeiro? Eu tenho certeza se é verdade? Eu analisei para ver se é verdade. São as três verdades que ele fala. Isso passa pela lei de amor, eu vou falar isso para ela, isso vai ser caridoso para com ela, porque ver os defeitos, olhar os defeitos de ninguém e não divulgá-los é uma questão de caridade também, né? Acho que dá a maior caridade do mundo, que é a indulgência, que foi a lição da semana passada. E aí, por último, a Sueli vai acrescentar para a Sueli alguma coisa, eu vou contar isso para ela? Isso vai acrescentar algo na caminhada dela? Não vai. Falei que eu vou fazer um cartazinho, vou colocar isso
isso lá na geladeira, lá no quarto, na sala, tudo quanto é canto assim, para não passar e ler. Para a gente lembrar, né? E isso não traz benefício nenhum, tá? Não vai acrescentar nada para o outro. Vou fugir do amor, vou ser descaridoso, vou fugir da verdade, porque eu não sei se é verdade. Porque uma coisa vai sendo passada, eu ouvi de alguém, já chegou em mim modificado. Né? Já modifica. Uma mensagem passada, como é que era antigamente, sabe? Porque o povo foi passando. E chegava lá no destino já totalmente diferente. Então vai modificando tudo. Em uma das histórias do X, Verticão, ele daqueles livros de contos, né? Que agora eu não lembro o nome, não lembro o nome dos livros. Então ele conta uma história de duas senhoras que estavam dentro de um ônibus conversando. E essa senhora, as duas estavam falando assim, eu não sei viver sem o. Ela fala o nome, agora eu não lembro. Né? Não sei viver sem o fulano, ela diz assim, não posso viver sem ele. Aí a outra fala assim, nossa, mas isso já virou uma obsessão. Será que você gosta mais dele que do seu marido? Aí ela fala assim, ela citava o nome de uma pessoa. Gregório, eu lembrei. Eu falo, não vai a tanto. Lógico que eu gosto muito do Gregório, mas gosto mais do meu marido, é lógico. E a vizinha que estava atrás, ouvindo aquela conversa, já começou a viajar e naquela conversa, né? Pensando, que história é essa? E ela desceu do ônibus, e as duas senhoras continuaram a conversar, desceu e não perceberam a presença da vizinha, né? As três eram vizinhas. E essa vizinha que ouviu a conversa, desceu do ônibus, já imaginando muita coisa. E a outra, esses dias eu vi ela mesmo, um jovem, em ponte ônibus, ela pensando, né? Nossa, como pode essa pessoa tão santa, tão dona de casa, boa esposa, será que ela está traindo? Chega em casa e conta com o marido. E o marido fica indignado. Ela fala, esses dias eu vi ela com um jovem em ponte ônibus, conversando com ele, falou, quando eu precisar de você, eu ligo. Ela falou para o jovem. E, olha, fulano merece. E o marido que trabalhava junto com o outro, que era o marido dessa senhora que era vítima da conversa, vai no serviço e conta para ele. Olha, você não merece isso. Eu acho que a sua esposa deve estar te traindo, porque ela ouviu essa conversa. O marido fica nervoso, né? Mas eu acredito na história. Chega lá em casa, ele vai tirar satisfação. Pede para sair mais cedo para conversar com a esposa para tirar satisfação. Chega no quarto, a esposa ele conta lá no quarto uma pessoa dentro do quarto, ali um jovem, né? Ele vê de costas, não vê na frente, conversando com ela, e ele estava mexendo na cama, fazendo alguma coisa. Mas ele já segue daquela calúnia, ele já acha que realmente a esposa está traindo, e ele vai para um lugar, né? E se mata. Então ele fica tão assim, nervoso com aquela história, tão triste, tão magoado, que ele acaba se matando. E depois a história vem à tona, a verdadeira história. Quando isso acontece, né? A esposa fica sabendo da história, porque a vizinha conta, o marido também fala. E Gregório era simplesmente o gato dela, que ela amava o gato tanto, por isso que a outra fala, mas isso já é uma obsessão. A vizinha fala, isso é porque vocês não têm filho. E a história era o gato, o Gregório era o gato. E o moço era o veterinário, porque o gato estava doente e ele tinha
tinha ido visitar e ela conversa com ele, despede dele lá na porta, como se precisasse chamá-la de novo. A vizinha fofoqueira simplesmente diz assim: mas esse homem é fraco, né? Se matar por causa de uma bobagem dessa, quer dizer, em nenhum momento ela acha que ela errou, porque ela foi culpada daquela história. Então a gente tem que tomar, a lição tem muito a ver com isso, né? Com a chamada fofoca, calúnia, porque divulgar o erro dos outros, o defeito dos outros, geralmente a gente faz isso com aquele pensamento de que não é nenhum mal, mas se põe no lugar. Quando a gente sabe que alguém saiu caluniando a gente por aí, e alguém conta, a gente fica muito aborrecido, muito triste, que eu acho que já aconteceu com todo mundo, né? Porque comigo já aconteceu. E a gente fica triste. Nem é por causa do que a pessoa disse, que às vezes até as pessoas veem que a gente não vê na gente, né? Mas não é porque a pessoa, pela intenção da pessoa, que às vezes a pessoa tem uma intenção de denegrir, de ferir. E o último tópico, São Luís, Kardec pergunta a São Luís: quando algo que alguém faz está prejudicando a maioria, prejudica outras pessoas, é permitido divulgar? Aí ele fala que não é possível que a gente veja só o bem, provavelmente a gente enxerga o mal também, mas tem que se passar pelo crivo da caridade e do amor, porque muitas vezes essa pessoa que está prejudicando muitas pessoas, é necessário muitas vezes tomar providência, mas tem que ser analisado muito bem, né? Vamos dar um exemplo: uma pessoa que eu acho que esse prejudicar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Pode ser um ladrão, uma pessoa que é perigosa, né? Uma pessoa que põe em risco a vida do outro, uma pessoa que tem pessoas que não são más, mas põem em risco a vida do outro, que tem uma esquizofrenia, loucura, né? E às vezes é necessário tomar providência para que essa pessoa possa ser recolhida em algum lugar, porque ela é uma pessoa perigosa, né? Ela pode prejudicar várias pessoas. Eu não sei até que ponto, como a gente pode analisar quando alguém prejudica a maioria. Eu acho que uma pessoa que tem uma profissão que pode prejudicar, que está sendo. A gente vê muitas histórias assim, verdadeiras que estão acontecendo agora. Muitos profissionais da área da beleza, né, que está tendo muita morte. Esses procedimentos que as pessoas fazem para ficar mais jovem, para ficar bonita, e pessoas profissionais que não são capacitados, e muitas vezes são falsos, né? Não são capacitados para fazer aqueles procedimentos. Então, está prejudicando muitas pessoas, a maioria, né? Um falso médico que a gente vê que já teve, ou alguém que realmente, às vezes, médico, ou às vezes é da área, ele é um esteticista, mas ele não é um cirurgião plástico, né? Então é diferente. Ele é um cirurgião geral, mas médico, mas ele não é um médico capacitado para fazer um tipo de cirurgia que não é da área dele. Às vezes ele pode mentir, outras coisas assim, né? Alguém, um pastor, palestrante, né, seja ele de qualquer religião, ele vai, às vezes, ferir muita gente com as suas palavras, porque ele não está dentro do contexto correto, e às vezes acaba levando várias pessoas para uma situação difícil. Já houve seitas em que as pessoas cometeram suicídios em massa, porque foi levados, né, a uma lavagem cerebral, né, de
pessoa vai falando na cabeça do outro, vai trabalhando ali conselhos que não é correto, pessoas fracas acabam aderindo àquilo, né? Então, prejudicando a maioria, né? Prejudicando várias pessoas. E às vezes é necessário denunciar, né? Mas para isso já é diferente, existem leis, né? As leis da terra. Não é que a gente vai tomar providência antes mesmo, a gente nem tem condição para isso. Mas tudo que é feito assim, que vai prejudicar a maioria, a gente tem que analisar muito. Tem que ver se realmente aquela pessoa está fazendo aquilo, depende muito do sentimento da pessoa. Às vezes uma pessoa não faz algo errado, não por maldade, mas por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? Às vezes ela tem até boa vontade, mas não está preparada para aquilo, e ela pode ser auxiliada, ajudada, porque ela não tem coração mau, né? Não faz aquilo por maldade, mas por falta de entendimento. Não é o caso daquele que tem já um coração, que faz as coisas por intriga. Porque a pessoa que comenta, nós vivemos uma sociedade, nós vivemos uns com os outros. Né? A gente tem que analisar até que ponto é comentário, até que ponto é fofoca. Tem que comentar. Às vezes eu estou aqui e sinto mão de alguém numa roda, mas num sentido assim, de a pessoa está doente, ou como que ela está. Aí o outro fala, a pessoa não está bem, né? Não é uma coisa para denegrir, a gente está dando a notícia, está explicando, né? Mas a gente também, se eu comentar que o outro está doente, o outro está mal, está precisando da nossa ajuda, da nossa prece. Não é comentar por comentar. Se alguém pergunta como está o outro, a gente responde. Mas a gente não vai esticar aquele assunto num sentido assim de já entrar no outro campo, né? Porque que nem aquele caso assim, nossa, eu não estou bem, mas sabe, até mesmo a pessoa fala dela mesma, eu também não estou, e aumenta aquele estica o outro, estica aquele assunto e aquele vira uma bola de neve. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala. Se é para ajudar, né? A gente acho que se a gente deve, de alguma forma, chamar a pessoa, conversar, mas no sentido de denegrir, não. No sentido de ferir a pessoa, de falar por falar, por hábito, porque a intriga, a fofoca também tem o hábito dela. Existem pessoas que adquiriram o hábito, o mau hábito de falar um para o outro. Ela nem sabe o que está falando, ela só tem aquele mau hábito. Ela adquiriu aquele mau hábito e ela não percebe que é um mau hábito, que é uma coisa errada, né? E ela fala. Conheci uma pessoa que todo mundo fala, chegava na casa dela e não escapava muito, né? Então, se você eu saía de lá e chegava outra, podia ter certeza que eu era a próxima vítima. Quando o outro saía também, não todo mundo é uma vítima, sabe? A senhora conhece. Então, é uma pessoa que adquire um hábito de falar mal do outro, de não deixar passar nada, mas não falar uma qualidade boa de ninguém, de não mostrar o lado bom de ninguém. Então, a gente eu acho que a lição hoje ela está mais voltada para a nossa. Eu acho que mesmo a intriga, né? Porque para não virar intriga, esse mal aí é a falta de caridade com o outro, no sentido de divulgar por maldade. Então a gente tem que pensar muito antes de analisar, passar por aqueles 3 crivos, né? Que eu li de Sócrates, né? É a verdade, é o amor, vai tirar do proveito. Então a gente analisa tudo isso. Cada que eu vou falar é verdade? Eu tenho certeza que é verdade? Eu estou com essa certeza? Eu analisei bem. Eu vou falar, eu vou
vai trazer algum benefício? Vai ser proveitoso para essa pessoa? Se não for, então eu devo não falar. Não tem valor nenhum. Aí é intriga, né? É responsabilidade que nós temos que ter. A gente tem que ter responsabilidade na nossa fala. Eu acho que todos nós, a gente não é perfeito. A gente comete um erro, né? A gente comete esses errinhos que a gente acha que é erro, e não é erro. É que é coisa que a gente vai prestar conta. A gente tem que ter responsabilidade com a nossa fala, com o nosso olhar para o outro. A gente tem que ter caridade com o outro. Ter amor, né? Que é um dos itens. Amor pelo outro. Então é isso. A lição de hoje é pequena, mas fala muito, né? Essa paz para as